Super promoção de assinatura ilimitada do curso Estou Preparado. Chegou a hora de elevar o nível da sua preparação com a plataforma de estudos que mais aprova na região. Com estrutura moderna, materiais focados e atualizados a todo instante, a plataforma Estou Preparado oferece as melhores ferramentas educacionais para você atingir a excelência até a realização da prova. Faça agora sua assinatura ilimitada anual com 40% de desconto. Por apenas R$ 78,91 por mês, você terá acesso a mais de 200 cursos online e mais de 18 mil aulas. Aproveite a promoção e receba um kit de livros, carreiras policiais, Alfacom, mais o kit Estou Preparado, bolsa, camisa, garrafa e boné. Acesse estoupreparado.com.br e não perca essa oportunidade de mudar de vida. Plataforma Estou Preparado Concursos. Com você, até a nomeação. Fala, galerinha do Estou Preparado, sejam todos bem-vindos aqui à Semana da Ultrapassagem. Eu sou o professor Matheus Iata. Nós iremos fazer aqui uma mega revisão de língua portuguesa para o concurso da Universidade Federal da Paraíba. Antes da gente começar a nossa live, já quero saber aqui de vocês, quero conhecer um pouco de onde que vocês estão falando aí. Tem alguém da Paraíba? Se tiver, pode colocar aí no chat, tá? Que eu vou mandar aí um alô para vocês. Tranquilo? Então, sejam todos bem-vindos a essa live. Espero que a gente consiga tratar de vários conteúdos aí do edital, que com certeza irão favorecer vocês na hora da prova, beleza? Lembrando, qualquer dúvida, eu vou estar sempre olhando aqui o chat, olhando o bate-papo, para estar interagindo com vocês, beleza? E aí eu já quero começar mandando aí um alô para o Lucas, que é de Campina Grande, Paraíba, né? Então, bora lá. Pessoal, separei aqui para vocês uma parte do edital, o conteúdo programático, certo? Nesse conteúdo programático, a gente vê vários conteúdos de língua portuguesa e a gente vai tratar de muitos aqui, ó. Por exemplo, a parte de texto eu decidi não colocar aqui, porque é uma parte que com uma leitura você consegue desenrolar na hora da prova. Então a gente vai fazer questões, por exemplo, de ortografia oficial, questões de acentuação gráfica, questões de classes de palavras, questões de crase, questões de sintaxe da oração e do período, questões de pontuação e concordância. Então, a gente vai tratar nesta live de questões sobre estes conteúdos. Caso a gente termine aí as questões com mais agilidade, aí eu vou pedir a vocês que escolham outro conteúdo daí para a gente poder revisar, certo? Então, sem mais delongas, vamos acompanhar aí a nossa primeira questão, que vai ser acerca destes tópicos que foram destacados aí. Então, bora lá. Primeira questão, como vocês estão vendo aí, é uma questão de acentuação gráfica. E a nossa banca, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ela é a IBFC, né? É a banca IBFC, e a gente vai ver como é que a banca ela aborda estes conteúdos que eu destaquei aí para vocês. A iniciar pelo conteúdo de acentuação gráfica. Essa questão foi uma questão de 2022, do ano passado, e ela diz o seguinte: em relação à acentuação oficial, há uma sequência de palavras retiradas do texto e que foram acentuadas como. Percebam que a banca ela listou o seguinte: primeira palavra, uma oxítona, segunda palavra, uma paroxítona e terceira palavra, uma proparoxítona. Então, conhecendo aí o estilo da banca, já vou alertar aqui vocês, ó. Quando ela cobra acentuação gráfica, ela pode cobrar de 3 maneiras mais recorrentes. Então, já estou alertando aqui vocês. Ela pode perguntar sobre a tonicidade, então deixa eu anotar aqui. Ela pode perguntar sobre a tonicidade. O que é tonicidade, professor? É a sílaba tônica. Então, você tem que saber o que é uma oxítona, o que é uma paroxítona e o que é uma proparoxítona. E um monossílabo tônico. A gente separa o monossílabo porque ele tem uma sílaba. Ela pode perguntar sobre a mesma regra, aí esse tipo de questão diz assim, ó, marque a alternativa em que as palavras foram acentuadas pela mesma regra. Lembrando, estes dois tópicos aqui, eles são a respeito da regra geral de acentuação gráfica. Regra geral. Ou então, a banca, ela pode cobrar uma regra específica. E a regra específica tem 3. Tem a regra dos ditongos, tem a regra do acento diferencial e tem a regra do formador de hiato. Então, vou colocar aqui regras especiais, específicas.
E aí, sobre essas regras específicas, a que ela mais cobra é a respeito da regra dos ditongos abertos, que é o que a gente vai ver na próxima questão, tá? Então, eu selecionei aqui uma questão de tonicidade, deixa eu destacar, uma questão de acentuação de tonicidade, que é mais recorrente, e uma questão de regras específicas. Então, bora lá. Primeira palavra aí, a gente tem que marcar uma que seja oxítona. Lembrando, oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Então, olha só, retórica é uma proparoxítona. Deixa eu marcar aqui, ó. Por que é proparoxítona? Porque a sílaba tônica é antepenúltima, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Então, se a primeira já é uma proparoxítona, a gente então já descarta a letra A, certo? Tô vendo aqui que o Alerson já falou que é a letra B. Então, bora ver aí, ó. Na letra B, a gente tem o seguinte, ó. Será qual é a sílaba tônica? É a última. Se é a última, então se trata de uma oxítona, não é? Vamos ver agora a importância. Importância, a sílaba tônica é essa daqui, né? Ó, importância. Sempre que tiver acento gráfico, já é indicador de sílaba tônica. Então a gente vê aqui, ó. Em importância, a sílaba tônica é a penúltima, é uma paroxítona que termina em ditongo aí, não é? Então a gente tem aqui que importância é uma paroxítona. E para fechar, então, a próxima tem que ser uma proparoxítona, que é quando a sílaba tônica é antepenúltima. Bora conferir aí, ó. Retórica, a gente já colocou na letra A, né? Retórica é o quê? Uma proparoxítona. Opa, então de cara a gente já achou o nosso gabarito. Qual é então o nosso gabarito? Letra B, né? Letra B de Boêmia, Bavária, Budweiser, né? Lembrando que você pode, como a gente está falando de acentuação gráfica, você pode falar Boêmia ou Boemia, dupla pronúncia prosódica, você pode falar Xerox ou Xerox, pode falar duplex ou duplex, tem esse conteúdo também dentro da acentuação. Então pronto, primeira questão, letra B, percebam que é uma banca que cobra na parte de regra geral um conteúdo bem básico, né? Acredito eu que nessa primeira questão a gente não tem nenhuma dificuldade. Podemos ir então para a segunda questão dessa nossa revisão? Então bora lá. A segunda questão ainda é uma questão de acentuação gráfica, só que é uma questão que envolve aí as regras específicas, mais especificamente sobre a regra dos ditongos abertos. Então bora lá. Segunda questão diz o seguinte: o novo acordo ortográfico da língua portuguesa alterou a acentuação de algumas palavras. No entanto, Reis, aí dá um exemplo, conserva o acento que recebia em função do seu ditongo aberto. Dentre as palavras abaixo, assinale aqui apresenta indevidamente o acento gráfico. Então, ele quer saber a alternativa incorreta. Lembrando, a gente tem 3 regras específicas. A regra específica que mais cai na banca IBFC é a regra dos ditongos abertos. E aí eu tenho um bizuzinho aqui muito bom para vocês, que eu vou explicar aqui em uma página em branco, tá? Vou colocar aqui em uma página em branco só para explicar qual é essa regra específica. Ela funciona da seguinte forma, ó. Sempre que você tiver os ditongos abertos ei, deixa eu colocar aqui, ó, ei, oi e eu. Lembrando que a gente está tratando aqui das particularidades da banca IBFC. Sempre que a gente tiver os ditongos abertos ei, oi, eu estou chamando assim, vocês vão já entender por quê. A gente só acentua se eles aparecerem no final. E aí, aprendendo dessa forma, fica mais fácil, ó. Como é que eu ensino para os alunos? Vocês vão imaginar o seguinte, vocês vão imaginar que vocês estão em dúvida e vocês estão no presencial sentados na última fileira, na última cadeira. E aí vocês querem chamar o professor. Aí vocês falam assim, ei, professor, oi, eu. Pedindo para olhar para você. Ei, professor, oi, eu. Onde? No final da sala. Você está com dúvida. Como é que funciona essa regra? Você acentua os ditongos abertos, ei, oi, eu, no final. Então vamos colocar aqui exemplos. Quando eu digo assim, ó, a palavra, vamos colocar exemplos. A palavra constrói, a palavra céu, a palavra herói, a palavra plural de mel, méis. Lembrando, sempre que a gente tem vogal, as regras, elas funcionam também para o plural. Então, pode o plural de ei, eis, plural de oi, ois, e assim por diante. Pode ser seguido ou não de S, em acentuação gráfica não tem nenhum problema. Vamos ver como é que funciona essa regra aqui. Olha, a gente tem aqui o ditongo aberto, oi, né? Constrói. Então, se ele apareceu no final, a gente faz o quê? Acentua.
A palavra céu não apareceu no final de tongo aberto? Então a gente acentua. A palavra herói não apareceu no final? Então a gente faz o quê? Acentua. E a palavra mês, o E não apareceu no final? Então a gente faz o quê? Acentua. Essa é a regra. O novo acordo ortográfico, o que o novo acordo ortográfico fez? Antigamente não era apenas as que apareciam no final. Se tivesse no meio, que são as paroxítonas, também acentuava. Então, hoje em dia, não. Por exemplo, se eu pego a palavra herói e derivo, para virar a palavra heróico, percebam que heróico aqui agora, o oi, ele não está no final. Então, se ele não está no final, a gente vai dizer que não acentua. Outras palavras que caem bastante, a palavra ideia e a palavra assembleia. Então, percebam que os ditongos abertos, eles não aparecem mais no final. Ó. Quem apareceu no final foi a letra A. Então, nesse caso aqui, a gente não acentua. Esse caso aqui do lado direito, que eu destaquei aqui para vocês, já foi mudado pelo novo acordo ortográfico. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui já foi mudado pelo novo acordo ortográfico, certo? Então, pronto. Com base nisso, já dá para a gente responder aí a nossa segunda questão de acentuação. Olha só, herói aqui na questão apareceu no final, então ele acentua, né? Aí tá correto. A palavra céu tá no final, então correto, a gente acentua. Dói tá no final, então correto, a gente acentua. Véu tá no final, então correto, a gente acentua. Porém, em jiboia, o oi não está no final, então ele não deveria ter acento gráfico aqui. Então a nossa alternativa, que foi acentuada de maneira indevida, foi a letra E. Então, vamos marcar aqui que o nosso gabarito é a letra E, certo? Deixa eu ver aqui os comentários, olha só. A Rosângela falou, ter que reaprender a ortografia agora. Mas a Rosângela acertou aí o gabarito, a Rosângela tá fera. E falando em ortografia, é o próximo tema da nossa questão de número 3. Podemos ir para a questão de número 3? Bora lá. Se tiver qualquer dúvida, eu estou acompanhando aqui o chat. Questão de número 3. Observe. Enquanto o da segunda pode ser realizado, ele colocou uma palavra com a letra Z, até o dia 27 de dezembro deste ano, assinale a alternativa em que a palavra foi escrita com o uso do mesmo processo da palavra em destaque. Então, a gente tem que assinalar a alternativa em que a gente tem que utilizar a letra Z aí corretamente. Aí na letra A a gente tem analisado com Z, letra B, concretizado com Z, pesquisado com Z e avisado com Z. Volto já, Rosângela, tá? Deixa só a gente finalizar essa. Aí a gente fala também da regra dos hiatos. Nessa questão de número 3 aí, qual é a alternativa que foi acentuada, que foi escrita com a letra Z de maneira correta? Enquanto vocês estão pensando, eu quero falar aqui rapidamente da regra geral de ortografia. Qual é a regra geral de ortografia? A regra geral diz o seguinte: se a gente tem uma palavra primitiva, essa palavra primitiva, deixa eu colocar maior aqui. Essa palavra primitiva, ela pode dar origem a uma palavra derivada, que a gente chama. E aí o que é que você vai observar? Se a primitiva tiver S, a derivada ela vai continuar com a letra S. Por exemplo, a palavra análise. Análise a gente escreve com a letra S. Isso quer dizer, então, que a palavra analisar, ela também vai ser com a letra S. E, por conseguinte, analisado vai ser com S, tá? Aqui era para ser um S no lugar do Z. Vamos ver outro exemplo. A palavra pesquisa. Pesquisa, a gente escreve com a letra S. Então, o derivado, que é pesquisar, a gente escreve com a letra S também. Então, por lógica, a palavra pesquisado deveria também estar com a letra S, que é outro derivado. A palavra avisado vem da palavra aviso. Deixa eu colocar aqui. Aviso, a gente escreve com S. Então, a palavra avisar, a gente escreve também com S. Então, por lógica, continuando derivando, a palavra avisado deveria ser com S. Como é que funciona agora o uso do Z? Vamos colocar aqui, ó. Se na palavra primitiva tem Z, a derivada ela continua com Z. Então, por exemplo, a palavra juiz tem Z. Agora, quando eu digo ajuizar, continua com Z, porque juiz tem Z.
E o pulo do gato tá aqui, ó. Na gramática a gente tem duas regras do Z para decorar, que basta você aprender esse bizu aqui, ó. Se na primitiva não tiver nem S nem Z, coloquei uma bolinha cortada aí, não tiver nem S nem Z, isso quer dizer que a derivada ela vai ser com Z. Vou colocar exemplo com a letra Z de vermelho. Por exemplo, quando eu digo aqui a palavra canal, canal não tem nem S nem Z. Canal não tem nem S nem Z. Então a gente vai derivar com Z, ó. Canalizado. Com Z. A palavra sensato, a gente não tem nem S nem Z. Então a palavra sensatez, a gente escreve com Z. A palavra belo não tem nem S nem Z. Então a palavra beleza, a gente escreve com Z. E aqui, ó, a palavra concreto não tem nem S nem Z. Se concreto não tem nem S nem Z, então a gente grafa aí com a letra Z, como está aqui na letra B, certo? Que é o nosso gabarito. Muito bem, a galera aí tá fera. A banca IBFC é uma banca que ela cobra muito básico quando se trata de ensino médio. Mas espero eu que na prova de vocês esteja um pouquinho mais elevado o nível, né? Que é para diferenciar aí. Então, bora lá. A Rosângela falou o seguinte: professor, fale sobre a acentuação em hiatos. Então, vamos falar um pouquinho sobre a acentuação dos hiatos. Deixa eu colocar aqui. Primeiro, como é que funciona a acentuação dos hiatos? Deixa eu colocar aqui uma letra, pronto. O famoso formador de hiato é quando a gente separa duas vogais, não é? Beleza, e quando é que a gente acentua? A gente acentua quando houver um encontro, vou colocar dois tracinhos aqui para indicar que é uma vogal na primeira posição e uma vogal na segunda posição. Então a gente vai dizer o seguinte, a gente vai ter uma vogal aqui primeiro e uma vogal aqui depois. A gente vai dizer que se a segunda vogal for a letra I ou então a letra U, e essa sílaba aqui, ela for a mais forte, deixa eu colocar aqui, e essa sílaba aqui for a mais forte, ou seja, se for a sílaba tônica, o que a gente vai fazer com a letra I e a letra U? A gente vai acentuar. Então, bora ver aqui exemplos. Deixa eu colocar aqui. Exemplo de preto. Quando eu digo assim, baú, Paraíba e saúde. O que aconteceu aqui, ó? A gente tem duas vogais, aqui, aqui, a gente tem duas, ó, aqui, aqui e aqui, aqui, não é? Percebam, quando eu falo baú, qual é a sílaba mais forte? É essa. Quando eu falo Paraíba, qual é a sílaba mais forte? É essa. Quando eu falo saúde, qual é a sílaba mais forte? É essa. Isso quer dizer o quê? Que o I ou o U estando na segunda posição e sendo a sílaba mais forte, eu sou obrigado a fazer o quê? Colocar um acento. E aí esse acento, ele foi utilizado somente para formar um hiato, certo? Essa é a formador de hiato, também conhecida como I e U tônicos, tá? Ou seja, I e U que formam a sílaba tônica, beleza? Certo? Disseram, a prova já é próxima semana, né? Já é dia 5, né? Se eu não me engano, confirme aí. A prova acho que é dia 5, tá? Então, bora lá. O Alisson falou que é da área policial. O bom do português é porque essas regras, elas se aplicam a qualquer concurso, né? Então, assistindo aqui essa live, com certeza você vai aprender muita coisa. Muito bem, Alisson. Bora lá. Então, o gabarito aí da terceira, a gente já finalizou, então, acentuação e ortografia. A gente vai agora para um tópico que cai muito na banca FCC, que é o emprego das classes de palavras. E aí, lembrando, o que são as classes de palavras? São aquelas 10 que a gente aprende, ó, a respeito, deixa eu colocar de azul. A gente tem aqui o substantivo, vou dar alguns exemplos. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo e assim por diante. Essa questão diz o seguinte, ó, considere o fragmento abaixo para responder à questão seguinte. Já outra professora quase destruiu para sempre qualquer pretensão minha à originalidade literária. Assinale o vocábulo destacado do trecho
que apresenta exatamente a mesma classificação morfológica de outra. Vamos colocar aqui alguns pontos que a gente tem que entender a respeito dessa questão. Sempre quando uma banca ela fala de classes de palavras, dificilmente ela coloca o nome classe de palavra. Esse assunto a gente aprende dentro de morfologia, certo? Dentro de morfologia. Os dois maiores conteúdos da gramática são morfologia e sintaxe. Então, se a banca perguntar classificação morfológica, como está aqui, ó, ela está simplesmente perguntando a respeito da classe de palavra, tá? E aí ela diz o seguinte: assinale o vocábulo destacado do trecho que apresenta a mesma classificação morfológica de outra. Então é desse daqui, ó, de outra. Então vamos analisar aí, ó. Outra seria o quê? Quando eu digo assim, ó, outra professora, o outra, ele está se relacionando com quem? Com professora. Professora é um substantivo, não é? O que que a gente chama de pronome? Pronome, no grego, pessoal, pro quer dizer antes, mas a gente diz que pro é que acompanha, a gente diz que pro acompanha quem? Acompanha um substantivo. Então, quando eu digo assim, ó, mulher, mulher não é um substantivo? Quando eu utilizo aqui aquela mulher, aí está acompanhando o substantivo mulher, não é? Então, aquela, eu vou dizer que aquela é um pronome. E esse pronome, ele está demonstrando, ó, aquela mulher. Então, eu digo que aquela é um pronome demonstrativo, tá? Entenderam que é pronome? Além do pronome acompanhar, ele pode também substituir. Deixa eu colocar aqui. Ou substitui. Por exemplo, em vez de eu colocar aquela mulher, em vez de colocar mulher, eu posso dizer só assim, ó, ela. Aí eu estou substituindo o nome mulher, não é? Aí eu digo que ela já é o quê? Um pronome pessoal do caso reto. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Tranquilo? Essa questão utilizou o outra. O outra aí vai ser um pronome muito famoso na gramática, que é um pronome que serve para indefinir algo. Outra professora. Que professora? Não se sabe. Está indefinindo, né? Então, nesse caso, é um pronome indefinido, certo? Vamos agora analisar o seguinte. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui para o lado, para ver se a gente tem espaço para analisar todos esses pronomes aqui. Olha, minha, quando eu falo assim, meu, teu, sua, então a gente tem aqui que é um pronome o quê? Deixa eu colocar até de outra cor. A gente tem que minha é um pronome possessivo. Vamos anotar aqui. Pronome que indica posse, é um pronome possessivo. Então não pode ser a letra A, tem que ser um pronome o quê? Pronome indefinido. Vamos aí para a letra B e a letra C. A letra B e a letra C a gente tem sempre e quase. Sempre e quase são classificados como advérbios. Já já eu vou falar de advérbio, tá? Na próxima questão, porque advérbio é a classe de palavra que mais é cobrada pela banca IBFC. E aí eu vou fazer uma revisãozinha de advérbio aqui com vocês. E por último a gente tem qualquer. Se fosse qualquer professora, quem seria essa professora? Estaria da mesma forma o quê? De maneira indeterminada. Então a gente tem que qualquer é um pronome indefinido. Do mesmo jeito que outra aqui, tá? Então a gente tem que qualquer tem a mesma classificação de outra. Pronome indefinido. Beleza? Então olha aí a galera, o Alisson, a Liz, o Raif, todos acertaram aí. Muito bem, estou gostando de ver. Então gabarito da quarta, letra E. Vamos aí para a questão de número 5 agora. Para a questão de número 5, a gente vai começar a falar de advérbio. Então, bora lá. Ó. As locuções adverbiais modificam o sentido atribuído pelo verbo. Assim, assinale a alternativa cujo fragmento transcrito do texto não destaca um exemplo desse tipo de locução. Vamos com calma, vamos colocar aqui logo uma questão em branco, para a gente relembrar o que seria advérbio. Pessoal, quando eu explico advérbio, eu gosto de explicar assim, ó. Eu vou colocar aqui bem grande a sigla do advérbio. Vou colocar aqui ADV. Deixa eu colocar maior. Advérbio. O que seria o advérbio?
O advérbio é aquilo... Quando a gente estuda o ad na língua portuguesa, quer dizer do lado, tá? Deixa eu colocar assim. Ad quer dizer do lado. Eu sei que você vai se lembrar aí de que quando você estava na sua 8ª série, você aprendia na matemática que tinha um cateto que era adjacente, lembra? O que quer dizer um cateto adjacente? Que está do lado do ângulo. Quem lembra? Ninguém lembra, né? Mas ad quer dizer do lado. Então, se está do lado de quem? Está do lado do verbo. Então, advérbio é aquilo que modifica, deixa eu colocar com uma cor mais... É aquilo que modifica o sentido do verbo, tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho para ter mais espaço. Por exemplo, quando eu digo assim, vou colocar aqui numa frase, Maria dança. Percebam que Maria dança tem um significado, né? Maria dança tem um significado. Quem é o verbo aí? O verbo é o verbo dançar, ó. Aqui é um verbo. Só que quando eu digo assim, Maria dança, é diferente, modifica o sentido, ó. É diferente quando eu digo Maria dança muito. Esse muito, ele está modificando o sentido de quem? Do verbo. Então, eu vou dizer que muito agora é um advérbio, tá? Porque dançar é diferente de dançar muito. Até aí, tranquilo? Ou então, a gente diz que o advérbio, ele pode também modificar o sentido de um dos ad. Por isso que eu coloquei assim, fica mais fácil de lembrar. Tá, modifica o sentido de um dos ad. Mas quais são os ad na língua portuguesa? Aí a gente tem o adjetivo, que começa com ad, e a gente tem também o próprio advérbio. Vamos ver exemplos desses dois aí para a gente finalizar. Olha, quando eu digo assim, Maria é bonita. Quando eu digo Maria é bonita, bonita é a característica de quem? De Maria. Se bonita é uma característica, é um adjetivo, não é? Então, deixa eu colocar aqui, bonita é um adjetivo. Percebam que quando eu digo Maria é bonita, tem um significado, que é diferente de... Se eu falo Maria é bonita, é bem diferente quando eu digo Maria é bastante bonita. Percebam que é diferente, dizer uma coisa ou outra. Então, esse bastante, ele modifica o sentido de bonita para mais, né? Intensifica. Então, vou colocar aqui que bastante é também um advérbio, porque ele modifica o sentido de um ad, que no caso é o adjetivo. Ou ainda, o advérbio pode modificar o sentido de outro advérbio. Por exemplo, nessa palavrinha aqui, nessa frase de cima, eu coloquei Maria dança muito, não é? Vamos colocar outro exemplo para ficar mais fácil. Quando eu digo assim, Maria come pouco. Maria come pouco. Percebam que, nesse caso, o come é um verbo, não é? Como eu disse que Maria come pouco, é diferente. O sentido diminuiu, né? Come pouco. Então, vou dizer que é um advérbio. Por quê? Porque modifica o sentido desse verbo. Mas eu poderia dizer assim também, ó. Maria come muito pouco. E aí, agora eu estou intensificando esse pouco aqui. Ela come não é pouco, é muito pouco. Então, esse muito intensifica, modifica o sentido de outro advérbio. Então, a gente vai dizer aqui, ó, que muito vai ser o quê? Muito vai ser um advérbio também, tá? Então, pronto. Advérbio é isso que está aí na tela de vocês, certo? O Alerson falou, advérbio de intensidade. Exatamente. O pouco, deixa eu colocar aqui agora uma coisa. Advérbio, se eu colocar só advérbio, é uma palavrinha, né? Quando eu coloco o nome locução, deixa eu colocar aqui, ó. O nome locução dá a entender que é mais de uma palavrinha, tá? Locução tem a ver com mais de uma palavra. Só que essa locução, ela vai modificar o sentido ou de um verbo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio. Por exemplo, se em vez de falar que Maria dança muito, eu falasse assim, ó, Maria dança na festa. Deixa eu colocar de azul. Maria dança na festa. Percebam que agora, ó, na festa, está dizendo o local da dança, não é? Está modificando o sentido do verbo. Então, vou dizer que na festa vai ser o quê? Uma locução. Por que é locução agora? Porque tem duas palavrinhas, ó.
uma locução adverbial. Dica aqui para vocês. Sempre que cair locução, que é mais de uma palavrinha, em 99,999% dos casos só tem como cair essas 3 locuções. Aí eu vou facilitar a vida de vocês, ó. Ou vai cair alguma perguntinha que responde a pergunta como, ou vai cair alguma resposta para responder a pergunta quando, ou então vai cair alguma resposta para responder a pergunta onde. Olha, nesse caso aqui, é a pergunta onde, né? Onde que Maria dança? Na festa, beleza? E aí a gente vai combinar o seguinte, ó. Se a gente pergunta como e acha uma resposta, a gente vai dizer que essa locução adverbial, ela é de modo. Se a gente pergunta quando e tem resposta, essa locução adverbial, ela é de tempo. E se a gente pergunta onde e tem resposta, essa locução adverbial, ela é de lugar, beleza? Nesse caso aqui, como eu perguntei onde, na festa, é porque é uma locução adverbial de quê? De lugar, certo? Beleza? Deixa eu agora voltar aqui para uma página em branco, só para finalizar, para a gente voltar lá para a questão. Existe também o adjetivo. O adjetivo é aquele que caracteriza quem? O substantivo, né? Então, quando eu digo assim, exemplo, carne bovina. Carne é o quê? Carne é um substantivo. Percebam que bovina é a característica de quem? De um substantivo. Então, bovina, eu vou dizer que é um adjetivo, certo? Beleza? Só que eu posso ter também para o adjetivo a chamada locução adjetiva. O que seria a locução adjetiva? É quando eu tenho uma característica que tem mais de uma palavrinha. Por exemplo, em vez de falar carne bovina, eu poderia falar assim, ó, carne de boi, certo? Carne de boi. E aí, no caso, carne continua sendo o substantivo, e aí esse termo aqui de boi é a característica dessa carne. Eu não posso falar que de boi é um adjetivo, porque de é uma preposição e boi é um substantivo. Mas vocês concordam que as duas juntas, de boi, está caracterizando aí essa carne? Então, vou dizer que esses dois, por isso que eu coloquei entre parênteses, esses dois funcionam como uma locução adjetiva. E aí é isso que a banca pergunta naquela questão. A banca, ela ama isso daqui, ó, advérbio. É a classe que mais cai, por isso que eu fiz essa revisão. Então vamos aqui voltar para a questão, ó. A banca, que ela pergunta sobre as locuções adverbiais. E aí eu já passei o bizu para vocês que o advérbio, ele modifica o sentido de um verbo ou de um dos ad, certo? E que quando cai locução adverbial, normalmente, se você perguntar como, quando e onde, você consegue encontrar eles na frase. Como, quando e onde, você consegue encontrar. E aí, o que não é locução adverbial? Quero saber aí a opinião de vocês agora. Vou dar 30 segundos para vocês. Bora lá, quero saber a opinião da galera. Opinião do Raif, da Liz, do Alerson, da Rosângela. Não tem problema, pessoal, se errar agora, tá? Lembrando que a gente não erra, a gente aprende. Calma, pessoal, um de cada vez, senão vai encher aqui o bate-papo. Vamos lá, quem acha que a letra A de Antártica original, Antártica, Sub-Zero, Ambev, Amistel? Quem acha que a letra B de Budweiser, Boemia, Bavária, Black White, Beer, que é cerveja em inglês? Quem acha que a letra C de Corona, Catuaba, cerveja? Quem acha que a letra D de Devassa, Drea, Duff? Ah, esqueci, vocês não bebem, né? Desculpa. Vamos lá. Ó, nessa letra A, eu posso... Vou pular aqui, ó. Letra C diz assim, ó. Que consistia em ficar de pé num canto da sala. Num canto da sala responde a pergunta onde, né? Então quer dizer que aqui, deixa eu colocar embaixo, uma locução adverbial de quê? De lugar.
Onde que a pessoa estava? Num canto da sala. Ele quer aqui não é locução, tá? Na letra D, ó, pode se deixar de estudar. Como? Com esperteza. É locução adverbial de modo. Eu me lembro. Como que eu me lembro? Com clareza. Locução adverbial de modo. Aqui, pessoal, ó. Com o perfil de professora. Quem era que tinha um perfil de professora? Era um passarinho, não é? Ó? Passarinho é o quê? Passarinho é um substantivo. O passarinho era como? Era com o perfil de professora, não é? Com o perfil de professora é a característica do passarinho. Só que como tem mais de uma palavrinha, eu vou dizer que isso aqui é o quê? É uma locução adjetiva, certo? Então, a única que não é locução adverbial é qual? A letra B. Gostei de ver aí, viu, galera? Muito bem. O Henrique falou Budweiser. Falou assim, a Rosângela falou, parece que o professor gosta de tomar uma. Que isso, pessoal? Eu não gosto de beber, eu só bebo todo dia para ver se um dia realmente eu vou gostar de beber, certo? Então não confundam as coisas. Vamos lá. Sexta questão. Sexta questão diz assim, ó, os pronomes relativos são importantes ferramentas coesivas na elaboração dos textos. Desse modo, assinale a alternativa em que não se destaca um exemplo desse tipo de pronome. Qual tipo de pronome? O pronome relativo. E aí, nesse caso, eu quero colocar aqui um bizu para vocês, antes da gente ir para essa questão. É um bizu bem rápido, tá? O bizu diz o seguinte, sempre que aparecer um que lá na sua prova, você vai tentar trocar esse que por duas coisas, ó. Se der para você trocar esse que por qual, você vai dizer aí que esse que é um pronome relativo. É um pronome relativo. Se der para você trocar esse que por isso, é porque nesse caso vai ser o quê? Uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Vamos ver aqui dois exemplos, rapidão, e aí a gente volta lá para a questão. Vamos lá. Primeiro exemplo, quando eu digo assim, tenho certeza, deixa eu ver outro exemplo. Eu sei que, ó, tem um que aí, que vocês serão aprovados nessa prova do dia 5 de fevereiro. Quero saber de vocês, o primeiro que é um pronome relativo ou é uma conjunção integrante? Vamos aqui para o segundo exemplo. Quando eu digo assim, essa é a aula que amo. Apareceu outro que aí. Esse que vai ser o quê? O Alerson já falou que o primeiro é conjunção integrante. Bora ver aí, ó. Quando eu digo assim, eu sei que vocês serão aprovados. Eu consigo trocar esse primeiro que por isso, ó. Eu sei isso. Se deu para eu trocar por isso, quer dizer que esse que aqui vai ser o quê? Uma conjunção integrante. Já esse aqui, ó, essa é a aula a qual deu para trocar por qual, não foi? A qual amo. Então, nesse caso aqui, a gente tem um pronome relativo, certo? Vamos analisar agora a questão, para ver se vocês pegaram. Questão de número 6. Deu tempo de pegar aí o bizu? Deu, né? Podemos ir para a questão de número 6. Dá aí para vocês 30 segundos. A Liz falou que o objetivo vai ser concursada para ter dinheiro para beber. Exatamente, Liz. Esse é o objetivo, né? Mas falando sério agora, o maior objetivo de você ser concursado é simplesmente você ter paz, ter estabilidade financeira, não ter conta, não atrasar salário, só em ter isso aí é bom demais. Então, sexta questão, qual é a alternativa em que eu não tenho pronome relativo? Qual é a alternativa em que eu não tenho pronome relativo? Quem acha que é a letra A de ice, sabor limão? Se a gente tivesse no presencial, a galera ia cochichar pro outro. E ice é com A? Ice é do inglês, com I, viu, pessoal? Quem acha que é a letra B de Boêmia?
Quem acha a cerveja com gosto de manga, né? Me disseram, tá? Quem acha que é a letra C de Corona? E quem acha que é a letra D de Devassa Puro Malte? Falaram em letra D, então bora lá. Olha, na letra A eu tenho assim, ó. Mas não me lembro de nenhuma marca a qual algum deles tenha deixado. Então, esse aqui é pronome relativo. O fato é que fui posto de castigo. O castigo, o qual consistia em ficar de pé. Não foram poucas as vezes nas quais, aí tem o em, né? O em mais os, nas quais. As vezes nas quais um passarinho imaginário. E por último, ó, o fato é isso. Se deu para trocar por isso, é porque nessa alternativa aqui, eu vou ter o quê? Uma conjunção integrante. Enquanto que nas outras eu tenho o quê? Um pronome relativo. Então, por isso que o nosso gabarito fica sendo letra D. Muito bem, galera. Estou gostando de ver aí. Até agora ninguém errou, né? Mas lembrando que a gente não erra, a gente aprende. Vamos aí para a nossa sétima questão. A partir da sétima questão, a gente já vai começar a ver aí um conteúdo chamado de sintaxe. E aí a sintaxe, ela estuda aqueles termos lá. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, aposto, vocativo, complemento nominal, adjunto adnominal, isso daí, tá? Então, bora lá. Questão de número 7. Leia o excerto. Fui convidado para a cerimônia de casamento de um casal de amigos. E analise as afirmativas a seguir. Item de número 1 trata sobre o sujeito. Ó. Primeira coisa que a gente tem que saber. Como é que a gente identifica o sujeito? Basta a gente perguntar ao verbo, a gente localiza o verbo dentro da frase e pergunta que ou quem, né? Porque se for pessoa, a gente pergunta quem. Se for uma coisa, a gente pergunta que. A gente pergunta que ou quem. E aí diz que o sujeito é oculto, elíptico, implícito ou desinencial. Primeiro, vamos fazer uma revisãozinha do item 1 aqui, bem rapidão. Do item 1, olha. Se eu tenho assim, ó, aquela menina estuda todos os dias. E aí eu vou localizar o verbo e eu vou perguntar, quem estuda todos os dias? Aquela menina, né? Localizei o verbo e eu perguntei quem. Então, isso daqui é o que a gente chama de sujeito. Quando a gente tem um sujeito, a gente pode ter mais de uma palavrinha dentro desse sujeito. A gente tem a palavrinha aquela e a gente tem a palavrinha menina. Qual das duas é a mais importante dentro desse sujeito? É menina, né? Então, menina é aquilo que a gente chama de núcleo do sujeito. Como esse núcleo só é um, a gente diz que o sujeito é do tipo sujeito simples, certo? Agora, se eu dissesse assim, ó. Se eu dissesse assim, o menino... Se eu dissesse assim, o menino e a menina estudam para o concurso. Quem estuda? O menino e a menina. Então, tudo isso aqui é o sujeito, certo? Só que agora eu tenho duas informações principais. Núcleo 1 aqui que é menino e núcleo 2 que é menina. Então, como eu tenho mais de um núcleo, esse sujeito é o que a gente chama de sujeito composto, certo? Vamos agora para o próximo tópico, que é o sujeito oculto. Quando eu digo assim, estudo para concurso. Quem é que estudo? Eu. Não apareceu, né? Quando não aparece, deixa eu destacar aqui, ó, oculto. Quando não aparece e eu identifico uma dessas pessoas aqui, ó, eu, tu, ele, nós ou vós, a gente diz que o sujeito é oculto, que foi esse caso aí. Já se for eles, a gente diz que o sujeito é indeterminado. Ó, quando eu digo assim, roubaram minha caneta. Quem roubaram? Eles. Aí, nesse caso aqui, o sujeito já é o quê? Indeterminado. Se combinar com eles, o sujeito é indeterminado. Se combinar com eu, a gente diz que o sujeito é oculto, certo? Revisão feita. Vamos agora para o próximo tópico. Se aparecer qualquer nome diferente na hora da prova, a gente vai dizer que é sujeito oculto, até porque é sinônimo. Ó. Sujeito oculto é a mesma coisa de elíptico, que é a mesma coisa de implícito, que é a mesma coisa de desinencial.
Quando a gente vai aqui para a questão tem assim, ó, o verbo é fui convidado. Nós vamos perguntar ao verbo, quem fui convidado? Eu. Se deu certo com eu, então o sujeito realmente é um sujeito o quê? Sujeito oculto. Então vamos colocar aqui que esse item ele está correto. Ó. Diz aí que o sujeito é eu e é sujeito oculto. Quando a gente vai para o item de número 2, diz assim, ó. A cerimônia de casamento é um advérbio. Pessoal, a gente já aprendeu que é advérbio, lembra? E aí eu falei que a banca ela cobra demais advérbio, demais. E aí olha só o ano dessa questão. A única prova que foi feita aí em 2023, neste ano, eu trouxe aqui uma questão para vocês. E ela cobrou mais uma vez aqui advérbio. Lembra, quando cai advérbio, pergunta como, quando e onde, vê se dá para encaixar. Geralmente, ó, advérbio de modo é com que perguntinha como. Se eu perguntar como, a resposta é a cerimônia de casamento? Não, não tem sentido, né? Então esse item aqui está incorreto, não é advérbio de modo, mas bora ver o que é, ó. A frase, ela é assim, deixa eu escrever aqui embaixo. Fui convidado para a cerimônia. Olha só, quem convida alguém para algum lugar. Então, convidou para onde? Para a cerimônia. É o complemento desse verbo, né? É o complemento desse verbo. Só que aqui tem preposição, então aqui é o que a gente chama de objeto indireto. Por isso que o item 2 está errado. Agora o 3, ó, um casal de amigos. Vamos apagar aqui para colocar um casal de amigos agora. A gente tem o seguinte, ó, casamento, deixa eu colocar de preto. Casamento de... aí ficou fácil, né? Porque não tem 1 e 3, né? Tem 1 e 3 na letra D. Letra D. Casamento de um casal de amigos. Um casal de amigos. E ele quer saber aqui, né? Um casal de amigos. Olha, de um casal de amigos está completando o sentido de quem? Do substantivo, que é casamento. Como é que vai ser advérbio? Lembra que o que completa o sentido de um substantivo a gente chama de quê? Locução adjetiva, não é? Locução adjetiva. Então, nesse caso aqui, não é advérbio, tá? Não é advérbio. Eu queria apagar só o nome advérbio aqui, ó. Não é advérbio, é uma locução adjetiva. Tá? Então, o único correto é o quê? Letra A de Antártica Original. Pessoal, acho que é a cerveja, uma das melhores cervejas que tem, né? Antártica Original, muito boa. Inclusive, eu não sei, eu estudei sobre isso, por isso que eu sei, tá? Vamos lá, questão de número 7 agora. Questão de número 7, ainda a respeito daquela questão, diz o seguinte, ó. Já a outra professora quase destruiu sempre qualquer pretensão minha. E aí pergunta assim, ó, o termo destacado nesse fragmento exerce sintaticamente a função de quê? Bora lá, quero ver o que vocês vão responder aí. Isso aqui é água, tá, pessoal? Falaram letra D, letra B. E aí? Vamos analisar aqui com calma. Eu tenho uma recomendação. Sempre que perguntar sobre função sintática, identifica primeiro o sujeito, tá? Pra gente já... Bora lá. Para a gente identificar o verbo, o sujeito, quase que eu misturei. Para a gente identificar o sujeito, a gente procura primeiro o verbo, tá? E depois a gente pergunta, quem destruiu? Foi a outra professora, não foi? A outra professora destruiu. Então, olha só, a outra professora é o sujeito. Então, se outra professora é o sujeito, foi ela que destruiu, né? Então, o que está lá na frente já não é o sujeito. Vamos continuar. Quem destrói, destrói alguma coisa. Destruiu o quê? Destruiu qualquer pretensão minha. Qualquer pretensão é o complemento desse verbo. Então, eu sei que se é o complemento de um verbo, é um objeto. Agora, esse objeto tem preposição? Não tem preposição. Lembrando, qualquer pronome, não é preposição. Então, nesse caso aí,
é um objeto que não tem preposição ligado a ele, então é um objeto direto, tá? Resposta, portanto, letra B. Lembrando que a gente não erra, a gente aprende para ficar fera e gabaritar no dia 5, tá? Alguma dúvida a respeito dessa questão? O predicativo do sujeito é quando ele sempre vem depois de um verbo de ligação, tá? Por exemplo, quando eu digo assim, eu sou estudioso. O eu vai ser o sujeito, o verbo ser é um verbo de ligação, e estudioso é uma característica. Na sintaxe, a gente chama característica não de adjetivo, mas de predicativo. Quando alguém, não sei se alguém já chegou para vocês e falou assim, nossa, fulano é uma pessoa cheia de predicativos, cheia de características, né? Normalmente está associada a coisa boa, qualidade. Só que na gramática pode ser coisa boa ou coisa ruim, tá? Eu sou estudioso. Então, quem é que é estudioso? Eu. É uma característica, é um predicativo de quem? Do sujeito, tá? Não é o caso dessa questão. Então, deixa eu apagar aqui. Resposta, portanto, letra B. Para a questão de número 9, a gente vai começar a tratar aí mais um tópico do edital, que é a concordância. Olha só, em relação à concordância verbal e nominal, assinale a alternativa correta. E aí essa daí eu vou responder com vocês, ó. Sempre que tratar de concordância, vocês vão identificar o verbo. Depois que identificar o verbo, vocês vão perguntar que ou quem. Aquele mesmo passo a passo que a gente usa para identificar o sujeito. E aí a nossa resposta, a gente vai dizer que é o que a resposta? A resposta é o sujeito. E aí qual é o detalhe? Se esse sujeito estiver no singular, a gente vai dizer que o verbo ele tem que ficar no singular. Já se ele estiver no plural, a gente vai dizer que o verbo tem que ficar no plural. Então vamos continuar aí, ó. Letra A. Os especialistas que virão amanhã aqui na empresa. Então, o primeiro verbo é esse aqui, né? Virão. Quem é que virão amanhã aqui na empresa? Os especialistas. Os especialistas está no plural, certo? Então, virão, ó, tá no plural, correto. Vamos continuar, ver se tem outro verbo. Os especialistas que virão amanhã aqui na empresa têm, o verbo ter e o verbo vir faz parte aí de um conteúdo da gramática chamado de acento diferencial. Sempre que eu coloco aqui o verbo no singular, ele é sem acento. Do mesmo jeito é o verbo vem, ó, o verbo vir, desculpa. Ele vem sem acento. Agora a gramática diz que quando eu coloco no plural, ó, eles, no plural, aí já fica assim, ó. Eles têm com um acento aqui, ó, para diferenciar. E eles vêm com um acento aqui também para diferenciar, tá? Então, olha só o detalhe aqui dessa questão. O erro foi só a falta de um acento. Porque quem é que tem total autonomia? São os especialistas. E os especialistas é um termo que está no plural. Então, esse verbo ele tem que ir para o plural. Faltou só um acento circunflexo. Então, essa daqui ela está incorreta. Vou pular a letra B, vou para a letra C, ó. A partir das próximas semanas, os alunos poderão... Quem é que poderão vir? Os alunos. Até aí está concordando, né? Os alunos poderão vir sem uniforme à escola. Desde que tenha... Quem é que vai ter autorização aí? Não são os alunos? Então, olha só. Os alunos, desde que os alunos tenham... Deixa eu colocar aqui de vermelho. Desde que os alunos tenham autorização. Então, questão de concordância é aquele tipo de questão que você vai ficar aí bem atento para ver se não tem nenhum erro, porque o erro normalmente é bem minucioso, tá? É a falta de um plural, de um S, de um M, de um acento, como foi no caso da letra A. A Liz está perguntando se vai ficar disponível. Eu acredito que sim, viu, Liz? Letra D. Aqui nessa escola, como comprovado nos últimos anos, todos os pais vêm. Olha, quem é que vem às reuniões pedagógicas? Todos os pais. Percebam que aqui agora é esse verbo aqui, ó. O verbo vir, né? Só que como todos os pais está no plural, o verbo ele continua o quê? No plural. Até aí está correto. Todos os pais vêm às reuniões marcadas pela coordenação. Não encontrei nenhum erro, então já vou marcar aqui a letra D. Vamos ver aí as outras. Letra E.
Nessas eleições, seria bom que os candidatos que estão nos primeiros lugares, então quem que estão nos primeiros lugares? Os candidatos, até aí está correto. Os candidatos que estão nos primeiros lugares participassem. Quem é que vai participar dos debates? Não são os candidatos? Então seria legal que eles participassem no plural. Então essa daqui também está errada. Por que eu deixei a letra B por último? Porque a gente tem uma regrinha especial aqui de concordância, que é quando aparece um pronome no singular. Um pronome no singular. Vou apagar essa regrinha aqui só para explicar essa. Que regra é essa do pronome no singular? Muita gente fica em dúvida. É o seguinte, vou colocar um pronome no singular. Qual? Qual não é singular? Outro pronome, nenhum. Nenhum está aqui já. Vou deixar só o qual. Qual dos alunos, melhor, qual de vocês, qual é o certo? É qual de vocês fará a prova ou é qual de vocês farão a prova? Olha, a regra diz o seguinte, se houver um pronome no singular, ele que manda ir na concordância. Pronome no singular, ele que manda, tá? Então, é qual de vocês fará a prova? Porque eu estou concordando aqui com o pronome, certo? Agora, vamos ver aí a letra... Deixa eu ajeitar isso aqui. Vamos ver aí a letra B, como é que ela tá. A letra B diz o seguinte, ó. Nenhum, então vou concordar com nenhum. Nenhum dos professores da reunião foi, nenhum foi, tá correto. Nenhum foi notificado pela direção. O que lhes garante, o lhes, pessoal, o lhes quer dizer o seguinte, ó, a eles ou a elas, tá? O que garante a eles, aí o erro tá aqui, ó. O que garante a quem? O que garante a nenhum dos professores. Então, quando aparecer pronome no singular, a concordância é toda no singular. Então, não é a eles, é a quem? A nenhum dos presentes. Então, o erro foi só porque ele colocou um Szinho aqui, tá? Uma questão bem minuciosa essa daí. E aí, aqui já foi concordância do pronome, certo? O lhes ou o lhe. Lembrando, deixa eu colocar aqui para facilitar. O lhe é a mesma coisa de a ele ou então a ela. Eu lhe parabenizei. Eu parabenizei a ele ou eu parabenizei a ela? Eu lhes parabenizei. Eu parabenizei a eles ou eu parabenizei a elas, certo? A ele ou a elas. E o lhes no plural só aumenta o S. A eles ou a elas. Aí fica mais fácil de você analisar aí a concordância, certo? Gabarito, então, da nona, letra D. Questão de número 10. É uma questão de crase. Deixa eu só acompanhar aqui o raciocínio do Alisson. Professor, dá uma explicação entre a diferença de concordância verbal e a concordância nominal, certo? Bora voltar aqui. A concordância verbal é a concordância que é feita com... Deixa eu colocar, pronto. Deixa eu colocar aqui uma frase. Quando eu digo assim, ó, as minhas duas belas primas chegaram. Vamos aproveitar e revisar classes de palavras. As é o quê? Artigo, né? Minhas é o quê? Pronome. Duas é o quê? Numeral. Belas é o quê? Adjetivo. Primas é o quê? Substantivo. E para fechar, ó, chegaram é o quê? Verbo. A gente diz que tudo que não é verbo é classe nominal. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou separar aqui e vou dizer que aqui a gente tem a classe do verbo e aqui a gente tem a classe do nome. Percebam que se eu trocar primas por primos, como é que a frase fica? Os meus dois belos primos chegaram. Eu mudei só o nome aí. Então, a concordância que eu alterei aqui, eu alterei a concordância que foi feita com o nome. Então, aqui eu fiz uma concordância nominal. Eu mexi o nome, que é o substantivo, eu alterei o substantivo, alterei o nome, e aí tudo aquilo que estava relacionado ao nome acabou mudando também, para concordar com o nome, certo? Essa é a concordância nominal. Agora, se eu trocasse aqui por o seguinte, em vez de colocar primos, eu quero colocar agora prima no singular. Prima. Aí como é que ia ficar?
A minha. Aí não teria duas. A minha bela prima. Opa, agora o verbo não fica no plural. O verbo fica como? A minha bela prima chegou. Percebam que a concordância que se faz com o verbo, ela é chamada agora de concordância verbal. Concordância verbal. É o que mais cai em prova, é a concordância verbal. 90% das questões é concordância verbal. E aí basta você perguntar que ou quem é o verbo. Quem chegou? Foi a prima. Tá concordando? Tá. Só é isso, concordância verbal. 80% é só identificar o sujeito e ver se está concordando ou não. Como a gente fez aqui nessas alternativas, com exceção da letra B, né? Certo? Deu para entender aí a diferença? Concordância nominal, concordância verbal. Vamos lá para a questão de número 10. A questão de número 10, eu trouxe aqui, como a gente já está passando aí um pouquinho, que é para ser 1 hora de live, mas bora lá, quem mandam são vocês. Na parte de crase, eu trouxe um bisuzinho aqui para vocês, que é a respeito da crase facultativa. Olha aí, caiu em 2018, então vai que cair também em 2023, né? Quais são os casos de crase facultativa? Que é o que diz aqui, ó, percebam. O acento grave, que é aquele que forma a crase, deixaria de ser obrigatório em qual reescritura? Deixa eu colocar aqui um bizu para vocês, ó. Quando é que a gente tem a crase facultativa? Crase facultativa. E aí, pessoal, esse bizuzinho aqui, se alguém quiser me dar uma... Falaram assim, português é simples, mas tem muita coisinha que é casca de banana. Desse jeito. Português, é a melhor disciplina que tem. Depois que você pega, depois que você investe um tempo aí da sua vida estudando português, você vai ver que é só vantagem. Todo concurso tem português. Eu fui aprovado, pessoal, em primeiro lugar no meu concurso, simplesmente porque eu fechei português e fechei redação. Segundo colocado era professor do Dom Barreto, no concurso que eu fiz. Para quem não sabe, Dom Barreto é o melhor colégio do Brasil. Acho que não sei se perdeu como é que chama? Pronto, acho que ainda tem esse título. E aí não entrou porque não ficou em primeiro porque não fechou português. Então, português é quem decide nas provas. Toda prova tem português, tá? Então, eu digo para todo mundo, é um investimento que você faz, estudar português, se você quer ser aprovado. Então, bora lá. A crase facultativa, vocês vão decorar esse bisuzinho aqui, tá? E lembrando, isso aqui não indica meu partido político, é só o bizu mesmo. Ó, até a posse da Dilma. Eita, para completar ainda coloquei de vermelho, foi sem querer. Bora lá, até a posse da Dilma. É o seguinte, ó, sempre depois da preposição até, a crase é facultativa. Diante de pronome possessivo feminino, no singular, a gente coloca a crase facultativa. E diante de nomes próprios femininos, a gente também usa crase. Pronto, ficou a crase facultativa. Ficou fácil aí agora, né? De decorar. Premeditado, vixe, será? Não vou me cancelar aí não, pessoal. Bora lá. Letra A. Ó, letra A eu não tô vendo... Eu tô vendo aqui o minha, só que a crase veio depois, né? Minha é pronome possessivo, então não. Ó, a crase que está diante do pronome possessivo é a crase que está na letra C, ó. Não apareceu minha aí, pronome possessivo? Então, deixa eu anotar aqui, ó. Pronome possessivo. Então, se enquadrou nesse critério aqui, ó. Pronome possessivo feminino. Então, a crase, ela não é obrigatória. Opa, aqui. A crase, ela não é obrigatória, por isso que o nosso gabarito é a letra C, certo? A Rosângela falou, aprendi com até sua Maria. Sua Maria. Mas aí, Rosângela, o sua não é só com sua, tá? Pode ser com minha, com tua, se for pronome possessivo feminino. Mas se você lembrar disso aí na hora da prova, tá ótimo, tá? É melhor do que decorar até a posse da Dilma, né? Bora lá. Vocês que sabem, fiquem à vontade aí.
Bora lá. A Alice falou que está assistindo e trabalhando muito bem. Tá produzindo de maneira dupla, né? Está trabalhando e está aprendendo. Show demais. Vamos aí para a última questão de hoje. É uma questão de pontuação. E aí, para a questão de pontuação hoje, eu trouxe aqui a questão que ela mais cai em provas de todas as bancas no geral. E essa questão ela caiu em 2022. Olha só. Vou dar aqui um exemplo dessa questão para vocês entenderem como é que a gente responde. É o seguinte, quando eu digo assim, ó, comprei, vou colocar aqui embaixo, comprei, quando eu digo assim, comprei maçã, uva, goiaba e abacate. Esse tipo de questão é o que mais cai em prova de pontuação, sobre o uso da vírgula. Percebam que eu coloquei vírgula aqui e só, né? Se eu perguntasse de maneira óbvia assim, por que eu usei a vírgula? Com certeza você aí de casa ia dizer que eu usei a vírgula porque eu estou fazendo uma enumeração. Só que dificilmente em prova, dificilmente aparece o nome enumeração. Por quê? Se cair o nome enumeração, qualquer pessoa vai saber que isso é uma enumeração. Então, qual é a dica? Ó, deixa eu trazer isso daqui para cá. Qual é a dica? Nesse tipo de questão, provavelmente em sua prova não vai aparecer o nome enumeração. Diferente dessa, né? Que essa 2022 foi muito fácil porque apareceu. Mas como é que aparece em prova? Primeira dica, você vai procurar, vou até escrever bem grande aqui, ó. Você vai procurar pelo verbo separar. Separar. Ela vai dizer que separa. Separa o quê? Separa termos de mesma função sintática. De mesma função sintática. Separa termos de mesma... Não precisa nem saber o que é isso. Se cair em enumeração, você vai marcar que separa termos de mesma função sintática. Como é que pode cair em prova? Um sinônimo. Como assim? Separa termos de igual função sintática, de idêntica função sintática, de função sintática semelhante, aí você já identifica. Ou então, a própria banca, ela pode dizer qual é essa função sintática. Ela pode dizer, separa termos de uma oração coordenada, de uma oração subordinada, de verbos de tempo passado, enfim. Procura pelo verbo separar e procura pelo onde diz. Separa termos de mesma função sintática. É por isso que o nosso gabarito é a letra C, ó. Separa termos de mesma função sintática. Quais são esses termos? Aí ele falou aqui, ó. Que são de mesma função sintática. E ele ainda melhorou, ó. Aí foi paia por quê? Porque ele colocou o nome aqui, ó, enumerações. Aí ficou fácil demais, né? Não era para ter colocado isso aqui, que era para a questão ficar menos fácil, né? Então, nosso gabarito fica sendo letra C, certo? Pessoal, gostei muito aí da participação de vocês. Espero que eu tenha contribuído muito. Ó, vocês podem voltar para pegar os bizus, a live vai ficar salva. Podem anotar tudo aí, revisar, certo? Quero deixar aqui com vocês meu muito obrigado. Valeu pela contribuição de todos aí nos comentários. Aqui está o Instagram do melhor cursinho do Brasil para aprovação de vocês. O Instagram do Isaqueu Silva, tá? E lembrando que a gente está com promoção ainda de 40% de desconto em todos os nossos cursos, tá? Então aproveitem aí esse período. E aqui está o Instagram do professor, que eu vou pedir que vocês me mandem mensagem, viu? Depois do resultado, que eu sei que muitos aqui serão aprovados, e eu fico muito feliz com a vitória de vocês, tá? Se eu falar para vocês que a maior felicidade da minha vida foi quando eu vi meu nome lá no Diário Oficial dizendo que eu fui aprovado, pessoal, não tem felicidade maior, tá? E eu desejo muito que vocês consigam, porque não tem alegria maior não, pessoal. A gente não atrasa salário, a gente tem dinheiro todo mês, não tem mais conta, não é igual a empresa privada que atrasa salário, então é bom demais. E eu desejo isso do fundo do meu coração para vocês, tá? E lembrem-se, todo e qualquer desejo é uma possibilidade de sucesso, desde que vocês se dediquem, façam sua parte. Essa primeira parte ela é sofrida, ralada, mas eu sei que vocês são capazes e que vocês vão conseguir, tá? Me mandem mensagem depois dizendo, professor, eu fui aprovado, tá? Gosto demais de ter esse feedback. Então, pessoal, grande abraço, bons estudos e até uma próxima oportunidade, certo? Valeu!
Super promoção de assinatura ilimitada do curso Estou Preparado. Chegou a hora de elevar o nível da sua preparação com a plataforma de estudos que mais aprova na região. Com estrutura moderna, materiais focados e atualizados a todo instante, a plataforma Estou Preparado oferece as melhores ferramentas educacionais para você atingir a excelência até a realização da prova. Faça agora sua assinatura ilimitada anual com 40% de desconto. Por apenas R$ 78,91 por mês, você terá acesso a mais de 200 cursos online e mais de 18 mil aulas. Aproveite a promoção e receba um kit de livros, carreiras policiais, Alfacom, mais o kit Estou Preparado, bolsa, camisa, garrafa e boné. Acesse estoupreparado.com.br e não perca essa oportunidade de mudar de vida. Plataforma Estou Preparado Concursos. Com você até a nomeação.